Alegria, satisfação em receber aqui em Natal o professor Dr. Alberto Consolaro. Da ciência à clínica, a trajetória e o olhar clínico de Alberto Consolaro sobre a odontologia atual e o futuro da inteligência artificial. Acompanhado aqui do professor Fábio D'Ameto, nós vamos ter a oportunidade de conversar, bate-papo, com um dos maiores nomes da odontologia brasileira. Professor Alberto Consolaro, é uma honra recebê-lo. E existe uma pergunta que poucos têm coragem de fazer. A odontologia está realmente evoluindo ou apenas se tornando mais rápida e superficial? A resposta para essa pergunta é bastante interessante, mas é importante separar duas coisas, né? Existe a odontologia, e ela está muito bem. Está indo super bem, continua maravilhosa, né? E existe o cirurgião dentista. Esse está capengando, porque ele tem que ceder financeiramente, ceder até eticamente para poder sobreviver. Então, o profissional da odontologia, ele precisa se reencontrar, se realinhar, não é? Com o espírito da odontologia que essas gerações anteriores construiu. Não é? Então, eu acredito que, do ponto de vista técnico, do ponto de vista dos materiais, do ponto de vista de filosofia de tratamento, não é? Eu acho que a odontologia evolui, não é? E vai evoluir mais. Mas do ponto de vista do profissional em si, eu acho que nós precisamos olhar de novo para a odontologia e saber para onde queremos ir com esse número de profissionais, a forma como ele é formado, né? A forma como ele é orientado a trabalhar, como existem as relações de trabalho. Tudo isso precisa ser reanalisado. Mas a odontologia em si ela vai muito bem, né? Isso é importante dizer porque às vezes as pessoas falam assim, a odontologia está ruim. Não, a odontologia não está ruim, né? O que está ruim são as condições de trabalho, né? São as formas de formação, de criação, né? De luta, de trabalho do profissional. Ele que precisa ser reassistido pelos órgãos competentes, incluindo os conselhos regionais e federais, as associações de classe, né? Então, elas têm que repensar o seu papel e voltar toda a atenção para esse profissional. Professor Fábio. Na realidade, eu enxergo assim que falta uma valorização da profissão, né? Mas eu acho que isso inicia também do profissional se autovalorizar, né? E não se dispor, muitas vezes, a se submeter a certas condições de trabalho que foge da ética, foge do compromisso assumido durante toda a sua formação acadêmica. E a formação dele está muito deficiente. Então, ele não é induzido a refletir, ele não é induzido a questionar, ele não é induzido a criar, a inovar. Então, cada vez mais o profissional ele está sendo tecnicamente induzido à produção, mas intelectualmente, né, ele não está sendo induzido à criatividade, à inovação, não é? Então, quando a gente fala isso, nós estamos aqui representando uma bolha. É a bolha dos dentistas mais bem trabalhados no mercado, né, profissionais que têm um nome. Quando eu falo do profissional, eu estou falando daquele que está lá no bairro, atendendo as pessoas, não tem acesso a um congresso pelo preço, não tem acesso a uma revista, a um site, a uma assinatura. Então, é esse profissional que me preocupa e ele representa hoje 90% dos profissionais. Então, isso é preocupante. Então, esses 10 mais conscientes têm que se juntarem para que levante, né, o astral, levante o nível, levante a motivação, né, e o amor pela odontologia. Professor Consolaro, antes da ciência, vamos começar na origem. O que fez o senhor escolher a odontologia? E em que momento ela deixou de ser apenas uma profissão e virou uma missão?
Então, desde uns tempos que eu nem sei que tempos são, né? Eu não tenho exatamente se é com 12 anos, se é com 13 anos, eu sei que eu sempre quis ser professor, né? A minha meta era essa, desde menino. Todos meus amiguinhos sabiam que eu queria ser professor. E na minha região, na época, só tinha a Unesp e a Unesp de Araçatuba, que era a odontologia, que era pública. E eu, de origem humilde, não podia passar por uma faculdade particular. Então, era a única, e aí eu prestei o vestibular, passei, e os amigos falavam assim: mas e agora? Você não ia ser professor? E eu lembro perfeitamente da resposta que eu dava: vou ser professor de odontologia. Eu quero trabalhar com a formação de gente. Eu quero aprender e ensinar. Então, desde o primeiro momento que eu pisei na faculdade de odontologia de Araçatuba, na Unesp, eu já sabia que eu queria ser professor. Tanto é que eu não saía da biblioteca, eu já fazia estágio, eu já era monitor. Então, desde esse primeiro momento, para mim, isso. Então, as coisas foram aparecendo como desafios e eu sempre encarei a odontologia como um todo. A minha base sempre foi a patologia, tanto na área médica como na área odontológica. Mas, assim, eu sempre encarei isso como um todo e nunca como assim, eu vou gostar de polpa. Não, eu nunca pensei assim. Eu vou gostar do todo. E a patologia, ela oferece multifacetas. Então eu tive que aprender implantodontia, eu tive que aprender endodontia, tive que aprender dentística, estética, cirurgia. E até hoje, todos os dias, eu emito laudos, né? Eu analiso laudos dos pacientes, tomografias, eu faço consultorias, são 20 a 50 consultorias todos os dias, ajudando os colegas, né? Então, essa é a minha missão, né? Então, eu me vi envolvido nela desde um tempo muito antigo e mesmo antes de entrar na odontologia. Aham. Bom, como eu estou diante de dois paulistas e dois palmeirenses, Sim, eu vou ser um palmeirense também, professor. sim. Que Tem honra. que ser, né? Professor Fábio D'Ameto. Já vou aproveitar esse gancho que o senhor colocou dessa história linda de, desde criança, querer ser professor. Sim. Essa vontade de ser professor inspirou o senhor escreveu o livro. O livro Ser Professor foi uma inspiração de refletir lá na frente toda essa vontade de ser professor e ser um guia para aqueles que têm essa vontade de ser professor? É que na Unicamp eu fiz uma disciplina com o professor José Merzel, que ele dava metodologia aplicada à universidade. E a parte didática nós fazíamos na Unicamp, lá em Campinas, com as professoras da Faculdade de Educação. E foi ali que eu fui percebendo a dificuldade das pessoas em comunicar-se, né? Porque comunicar-se não é tão simples assim, né? As pessoas acham que se tem o dom. Não, tem treinamento, tem formação, tem livros a respeito, né? E os meus colegas tinham essas dificuldades também no mestrado, no doutorado, né? Nas escolas que eu trabalhava. E até que na USP em Bauru ficou uma vacância, né? Essa disciplina não deixou de ser ministrada porque faltava professores para falar sobre esse assunto. Aí eu fui desafiado a ministrar essa disciplina para os pós-graduandos de todas as áreas na Faculdade de Odontologia de Bauru, né? Aí eu juntei tudo que eu tinha aprendido, tudo que eu tinha escrito, lido, porque tudo que eu vou falar, eu escrevo. Então eu tenho tudo textualizado, até hoje é assim. Então eu fui organizando isso e fui me assessorando com pedagogas, com grandes professores, né? E aí fui organizando esse conhecimento e juntando com a minha prática, com a minha experiência, experiência é o somatório de erros e acertos, né? E aí fui construindo o livro, né? A partir dessa experiência, a disciplina chamava Prática Docente na Universidade. Era uma disciplina full-time, geralmente era no fevereiro e passava um pouquinho em março. Os alunos todos ficavam praticamente 24 horas full-time comigo. E era uma experiência maravilhosa e onde eu fiz também muitos amigos e também aprendi muito, né? E aí surgiu
Lindo livro que é Sim. uma inspiração para todo mundo. O ser professor é assim, eu quis colocar o que é ser professor lá, entendeu? Então esse livro, nós estamos preparando uma 6ª edição, né? Porque é um livro assim que ali está o meu coração, né? Então é admirável. Eu olho para o livro, eu sinto o livro, para mim ele é palpitante. Professor Consolaro, nós estamos, na sua presença, diante de um dos professores que mais produz, que mais publica, que mais pesquisa. A minha pergunta é, como anda a pesquisa odontológica no Brasil? Nós temos um país de contrastes, Sim, a Belíndia. sim, Nós temos uma odontologia de Bélgica sim. e uma odontologia e uma população de Índia, às vezes, na maioria. Como é que anda a pesquisa odontológica no Brasil hoje? Ela anda muito bem, mas onde ela está sendo feita? Então, ela é feita onde? Nas faculdades de odontologia federais, estaduais, né? Nas universidades particulares, raramente se produz um artigo que tem múltiplas citações, tem um impacto muito grande. Então, se nós pegarmos as escolas oficiais, elas vão, oficiais no sentido de ser estatal, né? Elas vão muito bem. Se pegar os índices de citação, os livros produzidos, né? Você vai ver que no ranking dos países, o Brasil está há 5, 6 anos com a melhor odontologia do mundo, não é? A Universidade de São Paulo, ela tem esse primeiro lugar, todas as universidades do mundo de odontologia, em primeiro lugar, né? Então, vou dar só um exemplo. Por exemplo, eu, com alguns colegas, a professora Leia, e lá do Ribeirão Preto e outros colegas, nós somos citados como os 2% mais influentes entre os cientistas do mundo de todas as áreas. Ou seja, nós vamos muito bem. Mas e os demais colegas? Então, vem de novo a minha preocupação. A odontologia real, do dia a dia, aquele que ocupa 90% das faculdades do Brasil, tem pesquisa? Não. Porque elas nasceram pequenas, né, e continuaram pequenas. Uma universidade existe para formar pessoas críticas, analíticas. E você vai fazer isso ensinando-as, praticando nos docentes as suas práticas, fazendo a sua análise crítica, se fez bem, se fez mal, né? E também fazendo pesquisa, para falar assim, que conhecimento eu quero melhorar? Que conhecimento eu quero produzir a partir do que eu tenho? Essas 3 coisas, né? A extensão, atendimento ao paciente, o ensino, mais a pesquisa, que formam um ser crítico, cidadão crítico, né? Então, nas escolas, onde você tem, e já tem há um certo tempo, o estabelecimento de uma estrutura acadêmica bem constituída, a pesquisa vai muito bem, né? E a extensão também, e o ensino também, tanto é que se reflete nos rankings das universidades no mundo, em especial na área de odontologia. Então, mas a maior parte dos nossos alunos, infelizmente, eles não têm pesquisa como atividade igual à da extensão ao paciente e igual ao ensino. Então, ele não tem como fazer isso. Então, o aluno da graduação, hoje, ele não participa de um trabalho científico junto com o mestrando, junto com o doutorando, junto com o professor, né? Falta motivação àquela escola para isso. Então, agora, se você pegar a USP, a Unicamp, se você pegar o FMG, se você pegar o FRJ, se você pegar a Federal de Porto Alegre, né, de Santa Catarina, do Paraná, na Bahia, se você pegar em Recife, se você pegar em Natal, na Federal de Natal, você vai ver que tem alunos pesquisando lá. Mas isso, no contexto de 600 faculdades de odontologia, formando milhares de dentistas por ano, isso vira uma gota. Então, nós precisamos pegar esse resultado da pesquisa, como pesquisar, como conseguir um novo conhecimento, né? Isso tem que ser passado para o graduando. Na hora que ele se gradua, ele fala, não, eu quero ir para pesquisa, eu quero fazer pesquisa. Eu vou fazer consultório, mas eu quero fazer um consultório com base científica.
Eu quero testar também, eu quero participar desse mundo criativo. E ele nem, a maior parte dos alunos nem sabe que esse mundo criativo existe. E é uma realidade assim, que nos entristece muito, né? Porque a gente vê, como o senhor falou, os grandes centros que têm a pesquisa, que têm os pilares, ensino, pesquisa e extensão, eles desenvolvem esse senso crítico ao aluno. E o aluno, tendo esse senso crítico, ele vai procurar o seu material, que vai evoluir após a sua saída da graduação, mas ele vai pesquisar o que é de melhor que está saindo, que a ciência está mostrando. E não só ter a visão técnica, que também, muitas vezes, alguns centros, algumas universidades deixam um pouco a desejar também, até na prática clínica hoje, né? Eu vejo que eu enxergo como uma falta de uma integração muito distante de uma grande maioria entre a ciência e a aplicabilidade clínica. Você, um exemplo, fazer uma endodontia e você treinar uma sequência de um instrumento endodôntico, o aluno vai aprender rapidamente, mas o porquê que ele está fazendo isso? Por que eu vou ter um reparo Quando ósseo? ficou bom, quando ficou ruim? Como eu vou ficou analisar bom? isso criticamente? Né? Agora, se faz assim. Antigamente era assim. A gente tinha bastante gente. É que antigamente nós tínhamos 30 faculdades. E agora nós temos 600. Nós temos mais faculdades que todo o resto do mundo tem. Então, precisamos voltar a dar senso crítico a essas pessoas que estão se formando. Não é? Então, e aí você tem que levar a ciência para a escola. Então, antigamente, não, continua sendo as 30 faculdades que produzem. As demais que foram criadas não foram desenvolvendo laboratórios de pesquisa, integração com as fundações de amparo à pesquisa. Então, continuou as 30, mas a essas 30 tem outras 570 que não evolui nesse sentido. Não evolui porque tem que investir em professor, tem que ter mestrado, doutorado, tem que ter laboratórios, né? Então, e o que é mais importante, né, e que falta nessa análise crítica que a gente faz, falta ao aluno uma ambiência acadêmica, uma ambiência científica. Então ele vai lá, tem a aula e volta para casa. Eu não, eu chegava às 7h30 na escola, eu saí de lá às 7h30 da noite. Eu vivia lá, conversava com o professor, conversava com o pós-graduando. O que você está fazendo? Você não quer me ajudar nisso? Você não quer me ajudar naquilo? Então, a ambiência científica, a ambiência acadêmica, ela é fundamental para maturar o indivíduo enquanto um intelectual crítico. E ele vai ser um cientista crítico, um cientista analítico, exigente. Ele não vai se conformar com uma restauração de corpo mais ou menos. Ele não vai se conformar com uma obturação tá quase perfeita, quase vai incomodá-lo. Então, por isso que essa ambiência científica gera um cara mais crítico, um profissional mais analítico, né, mais exigente com ele mesmo. Professor, vamos apimentar um pouquinho essa discussão quando a gente insere dentro desse contexto a inteligência artificial, né? Hoje é uma realidade, é presente em todas as áreas e ela traz a informação apurada, mas ela dificulta justamente isso que o senhor estava falando agora, desse desenvolvimento do senso crítico, na maioria das vezes. E a gente sabe que isso é presente em todas as áreas. Como é ser professor hoje com a inteligência artificial? É muito mais fácil, né? Então vamos por etapas que eu acho importante, né? A inteligência artificial significa que ela não é humana, ela não é natural, por isso que ela recebeu o nome de artificial, né? Eu trabalho com a inteligência artificial há muitos anos, há mais de 40 anos. Aí você fala, mas como é assim? Então vamos explicar direitinho o que é inteligência artificial. Eu vou criar um mundo de informação aqui. Mas para ser mais simples, vou fazer o seguinte. Eu vou pegar 100 trabalhos científicos falando sobre a biologia da polpa. E aí são trabalhos bons, com esquemas, com revisões, com testes. São trabalhos das melhores revistas.
E vou falar ao computador assim, ó, você tem essas 100 revistas. Este é o seu universo. Ok? Ok. Aí eu vou chegar para ela, para o programa da inteligência artificial, e falar assim, olha, eu preciso preparar uma aula sobre pulpites. Por favor, faça. Ela vai pegar esses 100 trabalhos, que é o universo dela, vai montar uma aula maravilhosa. Vai pegar os esquemas, vai juntar 2, 3, 4 esquemas, vai pegar as fotografias, vai pegar as classificações, vai fazer uma aula maravilhosa baseada nesses 100 trabalhos. Eu faço isso desde quando comecei a ser professor. Eu pegava o meu universo, chamava Índices Médicos, Índices Dental Literatura. Falava assim, ó, Consolaro, esse é seu universo. Dê a sua aula em cima disso. E em cima do que aqueles artigos me davam, eu montava a minha aula. Então, aquela inteligência artificial, porque não é humana, me dava o conhecimento para eu montar a minha aula. Então, a inteligência artificial, ela é uma ferramenta para analisarmos o que temos naquele universo, né? E o que nós podemos usar para questionar novos métodos, para questionar respostas que não estão presentes, para fazer novas observações, novas perguntas. Então, é isso que é inteligência. E isso eu faço há muito tempo. Você também faz. Entendeu? O que é a inteligência artificial? É o universo que o aplicativo, o computador tem, em que se vai trabalhar. Então, mas eu não quero isso. Eu quero só para montar a aula. Eu quero uma inteligência artificial para construir figuras maravilhosas a partir de tomografias e radiografias. Então, eu vou pegar para o computador e falar assim, ó, você está vendo essas 1000 tomografias de maxila e mandíbula e de dentes? Então, você está vendo essas 2000 radiografias periapicais? Você está vendo essas 3000 radiografias panorâmicas? 4000 cefalogramas? Você está vendo? Esse é o seu universo, ok? Ok. Então, a partir daquela imensidão de conhecimento, você vai falar para ela assim, ó, essa imagem que eu tenho aqui é uma radiografia periapical. Por favor, junte tudo que você tem aí e faça uma figura linda, colorida, bonita, a partir desses critérios. Entendeu? Então, isso tem que ser ensinado. Então, isso é uma coisa fundamental, que quando as pessoas vão me ouvir, eu falo, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu lembro dos professores no colégio, né, e na faculdade, e eles falavam tanto a mesma pergunta nas provas. Leiam o enunciado da pergunta. Tem um enunciado, tem um textozinho explicando o contexto. Desse enunciado vai sair a perguntinha aqui embaixo, ok? Então responda a pergunta baseado no enunciado. Chegou uma época eu não aguentava mais ouvir essa palavra enunciado no cursinho. Ok? E as pessoas continuam não gostando mais do enunciado. Então, o que é a inteligência artificial? É um universo que você criou, ou que deram para você, pronto, e você vai ter que fazer uma pergunta para ela. A sua pergunta, geralmente, ela é objetiva e direta. Ela vai responder de uma forma muito ruim, ou vai fazer o desenho muito ruim para você. Mas se você fizer um bom enunciado, e depois de um bom enunciado, você fizer uma boa pergunta, que no caso da inteligência artificial chama-se prompt, ela vai dar uma resposta maravilhosa. Para você fazer um bom enunciado e fazer uma boa pergunta, você é quase aquele cara que não precisaria mais dela. Então, para a inteligência artificial servir para a sua satisfação de uma quase perfeição do que você está fazendo, você tem que ter uma preparação mental, intelectual e um conhecimento sobre o que você está fazendo. Isso é fundamental. Então, veja, Sócrates dizia assim, posso perguntar? Essa é a frase mais famosa de Sócrates. Depois quanto mais sei, né, mais percebo que nada sei. Mas a primeira pergunta e mais famosa dele, a mais frequente, era, posso perguntar?
Então ele se ensinava os jovens atenienses a perguntar sobre os seus problemas para os seus governantes. Isso incomodava tanto os governantes que mandaram calar o Sócrates, ou então que ele se matasse, ou ele se exilasse. Ele preferiu se matar aos 70 anos. Então veja, a pergunta é a base de toda a inteligência artificial, mas a pergunta tem que ter o enunciado. Ok? Então, as pessoas acham que, por exemplo, vou entrar no Google, vou fazer pergunta sobre isso. Veja, a inteligência artificial do Google pegou toda a internet, ou boa parte dela que fica disponível, na verdade, pegou a Wikipédia, a enciclopédia, explicitamente pegou mesmo, e a partir do que a Wikipédia oferece, ela dá resposta para você. E se o seu enunciado não foi bom, ela vai falar assim: olha, esse copo ele é transparente. Mas há pessoas que acham que ele é um pouco opaco. Ele não vai se posicionar, porque a base de dados dele, o seu enunciado é ruim. Então ele fica em cima do muro. Agora, se você faz um enunciado muito interessante e diz claramente: eu preciso de uma resposta definitiva para isso, aí ele vai caprichar, porque você caprichou no enunciado. Entendeu? Então, veja, é muito importante que, se você vai usar a inteligência artificial, você tem que saber qual é a fonte de conhecimento, né, que aquela inteligência artificial tem, qual é o universo, e saber se você está preparado para fazer boas perguntas. E para fazer boas perguntas, tem que fazer bons enunciados. E para fazer bons enunciados, você tem que estar preparado. Ou seja, a inteligência artificial não é para qualquer um. Exige realmente um bom treinamento e esse senso crítico, né? Até mesmo para elaborar esse universo, como exemplo que o Consolaro colocou, de 100 artigos que você predefiniu que são de excelentes revistas. Porque senão a inteligência artificial vai buscar qualquer artigo. Busque 100 artigos para mim sobre pulpite. Vai vir coisas que... Então tem que ter um preparo. Mas aí, Consolaro, o senhor não acha que isso... Aí é que mora o perigo hoje para... até para nós como professores, a gente tem que ter esse cuidado hoje quando a gente orienta os nossos alunos numa simples iniciação científica, né? Porque facilitou a vida deles. Mas aí exige mais cuidado de nós, docentes, para avaliar a execução daquele trabalho, né? Então, mas é assim, era assim também. Então, eu sei que é chocante, mas assim, 90%, e eu estou sendo um cara muito otimista, 90% da literatura que está disponível para nós, desde muito antigamente, é cheio de defeitos e erros. Conceituais, metodológicos, estatísticos, de concepção. Então, assim, é cheio de erros. Já era assim. Só que aí ninguém pegaria 1000 trabalhos. Aí pegaria 10. Você errava em cima dos 10. Se você for crítico mesmo com os trabalhos, poucos deveriam ser publicados. Então, nós temos que dialogar com o nosso aluno. O que é uma inteligência artificial? Deixar claro o que é inteligência e o que é artificial. Deixar claro que você poderia fazer aquilo também. É que ele chama de inteligência natural. Inteligência que você está fazendo com a sua mente. Então você tem que dialogar isso. E você tem que mostrar para o aluno que a literatura está lá, mas 90% não deveria estar ali. Porque é uma atividade humana, cheia de erros. Né? Então, é fundamental que quem vai usar a inteligência artificial saiba fazê-lo. Então, isso tem que ter o treinamento prévio. Então, uma universidade, por exemplo, vamos imaginar, né, que eu fosse o dono de uma faculdade de odontologia ou de medicina. Né? Então, a primeira coisa que eu faria é a seguinte: olha, os 6 primeiros meses vocês vão aprender a trabalhar com inteligência artificial. Medicina e odontologia vai ser no 2º semestre. Então, você pegaria professores preparados,
contextualizaria a inteligência artificial para eles e faria ele entender o que é uma inteligência artificial. Quando eles fossem entrar, eles já entrariam com outra noção. Entendeu? Então, eu vou só dar uma ideia de como isso é importante. Eu acho que o esquema, a figura, é mandatório na compreensão do aluno, na compreensão do profissional. Tem que ser figuras maravilhosas, figuras lindas, né? Então, a inteligência artificial, você pega uma tomografia e fala para desenhe aqui em 3D essa fotografia. Ela vai fazer coisa linda. Só que, vamos imaginar um dente encosta no outro dente e está comendo o outro dente. Então, tem o outro dente irregular e o outro dente encostado. Não tem nada dentro. Gente, isso não existe. Nenhum dente encosta no outro dente e reabsorve o outro dente. Entre o dente e o outro tem um tecido mole, que tem clastos. São os clastos que reabsorvem o outro dente. Entendeu? Mas a inteligência artificial não demonstra. Porque deram só imagens e não deram a informação de que eram células que estavam lá no meio, que lá tinha vasinhos, lá. Entendeu? Então, eu vejo desenhos maravilhosos com erros conceituais grosseiros. Dentes não irrompidos, sem folículo pericoronário, irrompendo no osso, saindo na gengiva. Mas como? O esmalte não faz isso. O osso não faz isso. Tem que ter o folículo pericoronário, tem que ter o epitélio reduzido do esmalte, tem que ter a parte conjuntiva, tem que ter os restos epiteliais, tem que ter os clastos absorvendo o osso, tem que ter a gengiva formando a bainha de Hertwig. E no desenho feito na inteligência artificial, não tem nada disso. Mas ele é lindo. Mas ele é totalmente errado. Então a pessoa vai lá e apresenta isso numa aula. Aí vem um professor lá, lógico que vai ser um chato, fala, ó, tá errado, desculpa, começa de novo. Professor, o senhor tocou no ponto que realmente que me interessa muito, atualmente me interessa muito, tem essa questão filosófica. Desde que Sócrates foi no oráculo de Delfos e foi dito que ele era o homem mais inteligente da Grécia, e ele disse, eu sei, o que eu sei é que eu nada sei. E ele desenvolveu, então, deixou quase nada escrito, não deixou nada escrito. Platão foi quem... Nem poderia. Porque ele era analfabeto, né? Mas ele deixou um ensinamento espetacular, que é o questionamento socrático. A minha pergunta é, o questionamento socrático, ele é prejudicado com a inteligência artificial? Então, eu já escrevi um artigo sobre isso, né? Que a inteligência artificial ressuscitou Sócrates por completo. Por quê? Porque Sócrates chegava em um determinado local, como aqui, por exemplo, ele entrou, oi Sócrates, tudo bem? Tudo bem. A primeira coisa que ele falaria para nós, eu posso fazer uma pergunta? Eu posso perguntar? Aí você falaria assim. Ele falaria assim, doutor Ricardo, qual o objetivo principal dessa atividade? Por que o senhor convidou o doutor Fábio? Por que o doutor Consolari está aqui? Ele começaria a fazer perguntas que algumas você não saberia responder. Entendeu? Então, Sócrates estava esquecido no mundo do gueto da filosofia. Com a inteligência artificial, eu acho particularmente, claro que é uma brincadeira, é óbvio, né? Mas eu acho que a inteligência artificial é uma reencarnação de Sócrates. Porque ressuscitou a pergunta, ou o questionamento. E a frase mais famosa de Sócrates é essa. Posso perguntar? Entendeu? Então, a inteligência artificial devolveu Sócrates para nós. Só o questionamento socrático salva a inteligência artificial. Eu estou aprendendo muito com vocês, viu? Porque eu não sou um bom leitor de Sócrates, sei as frases, mas eu nunca tinha pensado nisso, professor Consolaro. É lindo demais. Essa correlação que traz de volta esses ensinamentos que estão na história aí há milhares de anos e vem a gente refletir muita coisa, né, daqui para frente.
Eu nunca tinha imaginado essa correlação. Nunca. Mas, já que o assunto é filosofia, eu vou continuar, professor. Não, mas, então, mas só para fazer justiça ao Sócrates, e a um outro indivíduo que não era letrado, Jesus também foi perseguido porque questionava demais. Isso. Ele batia na cara da gente e falava assim, como? Você acha que você tem que ser uma pessoa boa? Sim, então respeite a prostituta, respeite o presidiário, respeite o mendigo, respeite o ladrão. E aí as pessoas olhavam, os rabinos, os sábios da época, ficavam assim, nossa, ele joga na cara da gente coisas que nós não fazemos. Nós temos que eliminá-lo. Também eliminaram Jesus. Isso. Por quê? Porque o questionamento... Veja, se todo mundo soubesse disso, nenhuma resposta ensina nada. Nada, nada. Uma resposta não ensina nada. O que ensina é a pergunta. É a pergunta que nos ensina. Ela nos leva a buscar. Ela nos leva a questionar. Ela nos leva a evoluir no pensamento. Então, é a pergunta. Então, por exemplo, um cientista na universidade. Qual é o bom cientista? Não é o que faz os maiores trabalhos e nem que faz a maior quantidade de trabalhos. É o cara que sabe fazer pergunta. O cara que ganha o Nobel é o cara que fez a pergunta certa. Aí ele foi buscar a resposta. Aí ele evoluiu. Aí ele fez a humanidade evoluir. Aí ele ganhou o Nobel. Mas o cara que faz 100 trabalhos, ele faz trabalhos para conferir. Ah, tá, já fizeram, mas vamos fazer com esse outro aqui? Vamos mudar um pouquinho isso aqui? Vamos, em vez de ser microscópio de luz, vamos fazer um microscópio eletrônico? Então, ele faz o mesmo do que já existe. E o cara que pergunta, não. Ele consulta aquele meio universo, a inteligência artificial, consulta ali, que tem aí? Ah, mas não tem isso. Aí, então, a pergunta inquieta todos. E todos vão buscar a resposta. Isso é evolução. Isso já respondeu minha outra pergunta, que era essa, sobre esse enfoque justamente de Jesus. Sim. Mas não vou querer ser chato, não. Vou fazer mais uma concepção da filosofia. E vou trazer para a dialética, professor. Nós temos hoje os 3 pilares da dialética: a emoção, a razão e o conteúdo, digamos, resumidamente. E aí eu pergunto, e a inteligência artificial? A gente, num mundo em que a gente vê hoje o coaching, a gente vê o motivacional, enfatizando a emoção na apresentação. Ou às vezes a gente vê aquele conteúdo meramente restritivo, enfatizando a razão, né? E a essência às vezes fica perdida dentro de um contexto de se levar uma informação para um efeito rápido, para uma busca rápida de sucesso, em qualquer que seja a área. E nessa questão da dialética, como é que o senhor vê hoje esse mundo que nós vivemos, trazendo para o contexto do discurso da odontologia? Então, a odontologia, ela não pode ser uma ferramenta de resolução de problemas dos nossos pacientes. A odontologia não pode formar dentista para o SUS. Ela pode formar dentistas para o SUS. Ela pode. Mas ela tem que formar dentista para todos. E para formar dentista para todos, vai precisar formar professores, dentistas, questionadores. Entendeu? Então, por exemplo, tem vários aspectos. Um dos aspectos, eu gosto muito do professor Jaime Puri, que foi meu professor. Ele é um questionador por excelência. E ele questiona da condenação ao flúor, por exemplo, da prevalência da cárie, né? Então, você não pode ter dentistas que tratam cárie e não questiona por que o paciente chega para ele com cárie. É claro que chega com cárie porque ele se alimenta mal, porque ele higieniza-se mal. E é claro porque ele não aprendeu.
Porque ele não tem um lar que ensina ele a fazer isso. Por que não tem? Porque as pessoas trabalham lá, igual louco, para sobreviver, para ter comida no dia seguinte. Então, aí você vai começar a questionar a organização social. Um dentista que não vai questionar por que existe cárie, ele vai fazer aquilo repetidamente, como se fosse um sapateiro pregando prego para colocar o salto no sapato. Entendeu? Então, assim, nós precisamos ter questionadores. Então, por que na minha cidade tem que ter flúor na água de abastecimento? Isso provoca algum mal para as pessoas? Qual o benefício que traz? Então, e é odontologia, isso é odontologia pura. Olha a boca, por exemplo. Cara, o que passa pela boca de herbicida, inseticida, químicos, cosméticos, álcool, tabaco, HPV, raios solares, radiação, produtos químicos muito variados. E o dentista não questiona. Porque isso vai refletir no câncer de boca, na leucoplasia, no prognóstico ruim de colocação de um implante, na evolução de uma doença periodontal. Então, veja, o indivíduo na faculdade ele tem que sair sabendo questionar a sua realidade. Não é? Então, nos países escandinavos, não tem mais cárie, nem doença periodontal praticamente. Então, o que eles estudam? Porque nós temos pessoas que nascem sem os dentes. Como é que os implantes nasceram? A partir da preocupação de colocar dentes em locais onde as pessoas apareciam sem eles, não porque perderiam cárie, e iriam perder por cárie. O criador do implante é um escandinavo. Ele estava preocupado com a falta de espaço que algumas pessoas, com a falta de dente que algumas pessoas nasciam sem, congenitamente por endodontia, que afetava e afeta 25% da população. Para resolver aquele problema, ele questionou, ele perguntou, né? O que eu posso fazer, qual o material que eu posso colocar se todos estão errados? Aí ele viu, por serendipidade, que o titânio permitia que o osso encostava e aí nasceu a osso-integração. Então veja, por quê? Porque tinha um cara questionando. Então o dentista, ele não pode ser, a odontologia não é uma arte. Ela pode ser uma arte. Ela é, antes de tudo, uma ciência. Entendeu? Ela até pode ser exercida com arte. Ela pode ser esteticamente linda, maravilhosa. A pessoa, para ser dentista, tem que ter uma paciência. Entendeu? Então, assim, a paciência de um monge. Mas antes tem que ser ciência. Por isso que eu brinco assim, com aquele papa que diz que a odontologia, o indivíduo tem que ter a paciência de um monge, a sabedoria de um médico. E aí, não, gente, isso não é falado nessa frase. A odontologia é uma ciência que pode ser exercida com arte, pode ser exercida com sabedoria, com paciência. Entendeu? Às vezes, você, para restaurar uma função, você não repara a estética. Então, você não fez com tanta arte assim. Entendeu? Mas você destacou a estética e era o que dava para ser feito. Então, a odontologia tem que ser uma ciência. Isso tem que ser ensinado ao dentista. Então, as associações de classe, os conselhos federais, têm que reunir as pessoas, têm que reunir os dentistas. Não é para fazer churrasco. Pode até fazer o churrasco. Mas que tal antes uma palestra científica de 1 hora no sábado para questionar sobre o papel da odontologia na sociedade? Não é? Perfeito. Pergunta de professor para professor agora, professor Fábio. Professor, mas como a gente vai corrigir isso? Porque assim, eu enxergo que esse problema hoje já nasce da base, porque hoje a gente vê muitas universidades que até o próprio docente que está ali, ele não teve uma formação
para desenvolver esse senso crítico no seu profissional? Hoje, como a gente participa de inúmeros outros cursos de pós-graduação de aperfeiçoamento, a gente vê a carência desse senso crítico dos alunos que nos procuram. E vê que muitas falhas vêm de quem está sendo o professor que está formando esse aluno. Aí como que a gente vai conseguir corrigir isso? Eu não consigo, não querendo ser pessimista, a gente quer, porque o que mais me deixa angustiado é essa odontologia. O Brasil, como já foi colocado, ser uma das melhores, sendo o patamar, ser a melhor odontologia do mundo, mas também, como o Ricardo colocou, ser a mais carente. A gente abre as portas da universidade para fazer uma triagem para tratamento endodôntico, aparece 300 pacientes numa fila. Então, mas nesse dia, é a hora dos professores daquela universidade fazer palestra para aquela comunidade que está chegando lá para se credenciar, falando assim, como evitar a cárie, como evitar o câncer bucal. A universidade não vai gastar nada. Ela não vai gastar absolutamente mais nada fazendo uma conferência dessa. Ou 3 ou 4 por dia, ou por cada dia de triagem. Então, o que falta é criatividade? Também, mas falta vontade também. E aí, às vezes, o dono da faculdade não sabe disso. Então, uma coisa muito interessante, que numa live a professora falou, e tem certas coisas que você não consegue ficar quieto. Né? Era eu e ela, e o mediador. Aí ela falou assim, professor, por quê? Uma escola, quem faz é o aluno. Eu falei, deixei ela falar. Aí eu falei, olha, eu tenho que discordar de você. E esse é o discurso que um dono de uma faculdade que quer o lucro mais gosta. Porque se defende do aluno, ele não precisa ter bom equipamento. Se depende do aluno, ele não precisa ter bom professor. Se depende do aluno, ele não precisa ter uma boa biblioteca. É o discurso que ele quer. Não. O profissional formado depende, sim, da sua faculdade ter biblioteca, laboratório com pesquisa, bons professores, professores questionadores, pesquisas publicadas, bons materiais, mais horas de trabalho clínico, mais horas de trabalho de laboratório. Então, aí ela falou, nossa, mas eu nunca tinha pensado nisso. Então, veja, tem que ter pensamento crítico. E aí o pensamento é social. Não adianta uma ideologia de ignorância dos males que a nossa população passa. Se a população tem cárie, tem que explicar. O modo de vida é horrível. Se a população tem câncer, e tem muito, cada vez mais, a condição de vida é horrível. Então nós temos que aprender. Né? Agora, é um trabalho de formiguinha. Desculpa. Então, veja, eu não sou frustrado por isso. Porque, assim, cara, o que eu acho que já dei tantas aulas, milhares e milhares e milhares e milhares de aulas. Repeti muitas aulas. Crio temas novos. Falei para especializandos, para mestrandos, para doutorandos. Entendeu? No Brasil, fora do Brasil, eu tenho certeza que eu consegui mudar um pouquinho. Então, a minha parte eu vou fazer. A minha universidade, eu a incomodo a questionando. Então, todos no seu cantinho, por exemplo, o dentista que trabalha no posto de saúde, ele tem lá, ou no centro de especialidade, ele tem reuniões, virtuais ou não. E as pessoas falam, alguém quer fazer alguma consideração? O dentista tem que aprender a falar assim, gente, olha, eu estou feliz da vida, estou fazendo aqui a alteração e tal, mas eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa para esse povo. Ou ensinar a escovar o dente, ou ensinar a comer certo, comer no horário certo, evitar o câncer de boca. Então, cada um tem que fazer a sua parte. E, logicamente, na hora de escolher os líderes de cada sociedade, de cada associação, de cada prefeitura, escolher os melhores discursos, a melhor ideologia. Cada um fazer a sua parte. Entendeu? Então, assim, eu me considero
eu vou ganhar uns pontinhos lá em cima porque agora tem o currículo Lattes Celeste, né? Então você tem os pontos positivos e os pontos negativos. Então, eu acho que eu vou ganhar os pontinhos positivos lá, porque eu tento fazer minha parte, entendeu? Agora, não se muda de uma vez só. Então, por que eu estou falando isso? Você fala com tranquilidade. Você não tem ideia de como era a odontologia há 50 anos atrás. Era um caos. Nós melhoramos muito. Por causa do trabalho de formiguinha. Por causa de um prefeito iluminado que numa cidade fez um trabalho exemplar. De um governador que fez uma determinada coisa. De um parlamentar que fez um decreto obrigando a fluoridação das águas. Então, assim, no tempo só melhoramos. Não pioramos. Entendeu? Agora, por que às vezes você fala que as coisas estão piorando? Você está vendo que está cada vez pior. Não é você que está pior. Não é o mundo que está pior. É você que está mais experiente, mais analítico, uma visão de campo mais ampliada. Aí você acha que está piorando. Não, é você que está melhorando os seus aspectos críticos. Não tem como estar piorando. Então a gente tem que ter um cuidado também. E não sermos pessimistas, entendeu? Há chance. Então, se você falar assim, antigamente era assim, não era melhor. Pode ser diferente, mas nós não estamos piores. Não, sem dúvida. Entendeu? O avanço que a odontologia teve nos últimos 15, 20 anos. Olha o Vou trazer implante. para endodontia. O avanço hoje no tratamento endodôntico Exatamente. um O implante implante. mudou a odontologia por completo. Eu falo isso de vivência própria. Existia uma odontologia antes e depois dos implantes. Então, assim, apesar de todos esses problemas, eu acho que a gente tem que ser otimista com a odontologia. Entendeu? E se preocupar com ela, sim, mas se preocupar com aquele profissional que ganha um salário pequeno, mal consegue se atualizar nos seus sites gratuitos, nos seus artigos gratuitos. E eu acho que nós devemos nos preocupar com esse profissional, assim, que é o 90% da odontologia. Mas eu acho que nós temos motivos para comemorar. Professor, eu tenho tido a oportunidade de receber nos últimos meses, todos os domingos, um artigo que o senhor publica no jornal de Bauru, Jornal da Cidade. Jornal Estadual de Bauru. E é uma experiência muito interessante, porque o senhor fala ali com o dentista e fala com a comunidade numa linguagem simples, que as pessoas entendem, bem acessível. Como é essa experiência? É uma experiência maravilhosa, porque já são mais de 820 artigos. Né? São 16 anos de experiência. Né? E não falhamos nenhuma semana. É o cumprir o objetivo de você melhorar a compreensão da população, os problemas da odontologia, da medicina, e também cutucar com alguns artigos de filosofia, para fazer as pessoas questionarem, entendeu? E assim, e dar certos toques, né? Em inglês chama insights, criar certos insights, para que as pessoas reflitam na vida. Aí quando alguém escreve, eu nunca tinha pensado nisso. Ou então, nunca tinha ouvido falar de serendipidade. Nós tivemos essa Entendeu? há pouco tempo. Então você fala assim, nossa, realmente está dando fruto, entendeu? E esse trabalho é muito interessante, porque além de eu estar no Instagram, né, onde nós temos os seguidores e tudo mais, eu mando às vezes para o WhatsApp também, né, e também os replicadores. Então, às vezes eu encontro um trabalho meu, o título lá, o artigo está lá, o meu nome está lá, tudo certinho, em um local que eu jamais imaginaria que estivesse presente, que um colega copiou e ele enriquece o site dele com aquele artigo para os seus pacientes. Eu me sinto realizado. É gratificante essa divulgação científica através da imprensa, né? E o Jornal da Cidade, lá em Bauru, me apoia nessa jornada desde 1910. Então, assim, é muito gostoso, é muito gostoso. E isso gerou um livro, né? E isso me gerou também a vontade que eu tenho de fazer cada vez mais as pessoas entenderem as coisas mais difíceis. Professor, que falta
para o senhor, que já teve tanta essa vivência. Eu vejo o brilho nos olhos do senhor na hora que o senhor conta tanta contribuição que o senhor vem trazendo, não só para a ciência, mas para a comunidade leiga, como esses simples artigos que são escritos de uma forma tão simples e didática, que qualquer um tem acesso a entender a mensagem que o senhor quer passar. O que falta ainda para o senhor? Para aumentar mais esse brilho nos olhos que a gente vê, que tanto lhe entusiasma na hora pouquinho que o senhor conta da vivência do senhor. É que a energia, ela, o olho do outro me contagia, né? Então, você saber que fez o outro evoluir com a sua cutucada, né? E aí, porque foi o cutucar que fez ele ir para frente, foi o perguntar, foi o questionar. Eu não quero colonizar o cérebro de ninguém, eu quero só inquietar esse cérebro para que ele tenha as suas ideias e a partir daí tenha as suas atitudes, né? Então eu acho que essa aventura de viver é muito legal e você vê como uma coisa muda. Quando nós começamos a fazer esse trabalho, as pessoas não entendiam muito. Aí eu dizia assim, nas conversas com pós-graduação e tudo mais, olha, a CAPES está mudando. O governo está mudando. A ideologia está mudando. O mundo está mudando. Escrever um artigo assim não tem valor nenhum. Hoje o meu Instagram faz parte do programa Nota 7, que é a nota máxima da CAPES, lá na USP de Ribeirão Preto, no programa de odontopediatria e ortodontia. Por quê? Porque várias pessoas colaboram e porque esse Instagram, que gera essa quantidade de artigos e de acesso, hoje ele é contado como ponto positivo para um programa ter notas a mais. A CAPES exige que o programa privilegie comunicação científica com a sociedade. Isso eu falei lá atrás. Entendeu? Então, porque também é da pós-graduação criar pessoas que escrevam para os outros leigos entenderem. Isso motiva muito, né? E outra coisa que motiva muito é o fato de que eu tenho um filho de 3 anos e 7 meses, né? Aí você vê aquela mente crescendo, né? Aí você fala, eu tenho que melhorar o ambiente para ele, né? Eu tenho uma mulher maravilhosa, eu falo assim, então eu não posso parar agora, entendeu? Agora eu tenho que colaborar mais ainda, porque eu tenho uma obrigação, entre aspas, assim, né? De fazer que o mundo fique melhor para eles. Professor Consolaro, como tínhamos combinado, 1 hora de bate-papo, podia ser muito mais, a gente teria conversa aqui para vários podcasts, mas em nome da Clínica Vicente de Paula, eu gostaria de agradecer a oportunidade de ter o senhor aqui em Natal conosco, dizer que é um orgulho para a nossa clínica, para a nossa família, um orgulho para a odontologia do Rio Grande do Norte e um orgulho para a odontologia brasileira. Muito obrigado, gostaria de agradecer ao professor Fábio pela disponibilidade de vir aqui conversar com a gente e eu deixo o senhor com a mensagem final. A minha mensagem final é assim, questione, responda e se sinta parte desse mundo. O mundo nos pertence. Então vamos fazê-lo melhor, tratando melhor as pessoas. Ok. Muito obrigado, boa noite. Uma grande satisfação. Que bom. E aí, Cardozinho?